Oi, gente, bom dia. Vamos para a nossa segunda aula da Faraday. É sobre água e sais minerais, ou seja, os compostos inorgânicos das nossas células. Como vai funcionar a nossa aula? Eu vou responder algumas questões e dentro dessas questões a gente vai ministrando, explicando, apresentando a teoria, tá ok? Então, só para começo de história da nossa aula. As nossas células, elas têm duas fontes principais de compostos. Os compostos que são compostos inorgânicos, sais e água e sais minerais, sais e água mineral é ótimo. Água e sais minerais e os compostos orgânicos da célula, que são as proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, os ácidos nucleicos, tá ok? Então, só para a gente identificar um pouquinho essas características. Essa primeira questão é a questão 1, tá? Da nossa aula, tá? A página do livro do Faraday 1, livro do terceiro ano. Então ele pergunta, a questão da UFBA, e pergunta qual a quantidade de água nas células e nos tecidos, né? Então essa quantidade de água nas nossas células e nos nossos tecidos, elas dependem do quê? Quais são os fatores que vão regular essa quantidade de água tecidual e celular, né? Diminuir, serve para diminuir ou tende a diminuir com o aumento da idade, tende a aumentar com o aumento da idade, permanece constante com o aumento da idade, não tem qualquer relação com a idade ou tem relação com a idade, mas é a mesma em qualquer espécie, tá? Então, a gente tem que entender que a quantidade de água no nosso organismo, ela é variável, né? Dependendo do tipo de tecido e do tipo de célula que nós estamos considerando e dependendo também de algumas características, como a idade, que é o que ele cita aqui no nosso exemplo, e também com tipo a espécie, né, desse organismo que a gente está considerando. Então, nesse caso aqui, ó, a água ela tende a diminuir com o aumento da idade. Por que ela tende a diminuir com o aumento da idade? Algumas características dessa água, que ela é uma substância polar, né? Porque ela forma esses polos, então nós temos os polos positivos representados pelos hidrogênios ligados ao polo negativo, que é relacionado, está ligado ao nosso oxigênio. E essa água, ela tem como características principais ser um solvente universal. Essa característica de solvente universal, ela já não pode ser considerada ao pé da letra, porque quando a gente considera que a água é solvente universal, a gente subentende que ela dilui qualquer substância. E isso não é verdade, porque a água ela não dilui, ela não se mistura com lipídios, por exemplo, com gorduras. Então, ela não pode ser considerada um solvente universal. Mas isso é válido no sentido de que a água ela permeia muito as características de reações químicas, tá ok? É uma água que regula, a água também tem a capacidade de regulação da nossa temperatura, lubrificante ideal e participa das reações químicas, além de ajudar na eliminação de toxinas. E ela vai variar de acordo com a espécie, com a idade, com o metabolismo dessa célula ou desse tecido. Como assim? A espécie vai variar, né? A quantidade de água vai variar de espécie para espécie. Por exemplo, um ser humano tem em torno de 70% de água composto, né? A composição do nosso organismo é cerca de 70% de água, água viva cerca de 98%, o tomate 94%, uma ave cerca de 74%, então vai depender do ambiente que esse animal vive, né, e também das características metabólicas desse animal. Já em relação à idade, a taxa de água tende a diminuir com a idade, que é o que a nossa questão pede, né? Que a resposta lá a gente viu que é na letra A. Geralmente, pessoas com idades, pessoas mais jovens, um bebê de 0 a 2 anos, possui cerca de 75 a 80% de água em suas células.
Já uma pessoa acima de 60 anos, ela possui pouco mais, ou em torno de 58% de água nas células, né? Então, essa água, ela é importante ser reposta e ela é importante no processo metabólico, tá? Então, esses processos metabólicos, o nosso metabolismo depois de certa idade, né? Um idoso, uma pessoa já mais idosa, já de mais idade, tem um metabolismo mais lento também por causa da perda dessa quantidade de água, uma vez que essa água ela é meio de ocorrência, né, de reações químicas no nosso organismo, tá ok? Já a questão 2 trata da quantidade de água, por exemplo, nos tipos de tecido, ou está relacionado com esse metabolismo. Então, na tabela que é apresentada aqui, a quantidade de água e os nossos órgãos, está listada a quantidade de água encontrada em diferentes órgãos humanos vivos, proporcionalmente à massa total de cada uma dessas estruturas. Considere que existe uma relação direta entre a quantidade de água presente nos tecidos humanos vivos e a taxa metabólica de suas células. E aí ele quer saber em qual desses órgãos possui uma quantidade de água maior, né? Então aqui ele lista nos rins, nos ossos, nos dentes, nos músculos e nos encéfalos. E aqui nós temos a nossa porcentagem de água. O que a gente observa é que no encéfalo, né, há uma maior porcentagem de água, seguida de músculos, ossos, rins, ossos e dentes, tá? Então, em ordem decrescente de quantidade de água, por que no encéfalo, nos músculos e nos rins há uma quantidade de água, né? Nesses tecidos, nesses órgãos, a quantidade de água muito maior do que em dentes ou nos ossos, por exemplo. Porque são tecidos, são órgãos formados por tecidos, né, que possuem uma intensa atividade metabólica. Então, encéfalo e músculo são tecidos, são órgãos que realizam uma atividade intensa, então gastam mais energia, realizam reações químicas mais complexas e em maior velocidade, precisam ser em maior velocidade e em maior quantidade, tá? Então, obviamente, esses órgãos, eles necessitam de maior via de reação química, tá? Para possibilitar essas reações químicas. Então, aqui, como está mostrado aqui na nossa tabela, o encéfalo é o órgão, dentre esses listados, que possui a maior quantidade de água disponível, seguida aqui pelos músculos, tá ok? E aí aqui só para a gente confirmar isso, ó, quanto maior o metabolismo, maior a taxa de água necessária, tá ok? Então, tecido adiposo, 15%, né? Os rins, aqui tá um pouquinho diferente do que deu no nosso exemplo da questão, mas é basicamente a mesma linha de pensamento, tá? Então, tecido nervoso e tecido muscular são os que no nosso organismo necessitam de uma maior quantidade de água, tá ok? Na questão 3, também ainda relacionada com essa questão de água, né, presença de água, ele questiona ou pergunta, uma questão do Enem, que nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte, deve ser o fato a presença de água indicaria o que nesse planeta? A existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura, a existência de ventos com possibilidade de erosão e formação de canais, ou a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante na Terra, da Terra, né, no caso,
a possibilidade de extração de água visando o seu aproveitamento futuro da Terra ou a viabilidade em futuro próximo de estabelecimento de colônias humanas em Marte. Então, a gente tem como resposta que esse interesse, né, em Marte, visando essa presença aí de água, né, no solo de Marte, é que indica a possibilidade de existir ou de ter existido alguma forma de vida semelhante ao que acontece, ao que nós possuímos aqui no planeta Terra, tá? Então, porque essa riqueza, né, o planeta azul lá está em riqueza de água no planeta Terra, dá as condições para esse estabelecimento de vida, por causa de todas aquelas características que eu já citei antes, né, de propriedades ou de características da água, tá ok? Então, aqui a gente tem só mais alguns exemplos de propriedades ou de características da água, de solvente universal, né? E principalmente a participação, a importância principal dessa molécula é que ela entra na participação de reações químicas de hidrólise, por exemplo, tá? Então, essa hidrólise, ela serve tanto para permitir reações químicas, como para permitir, por exemplo, biodegradações, certo? Então, a velocidade, isso quer dizer que a velocidade dessas reações químicas, ela é potencializada, ela é aumentada com a maior disponibilidade de água, ou seja, quando ocorre em um sistema aquoso, certo? Serve como regulador térmico por causa do elevado calor específico que a água apresenta e porque também, por causa da presença das células secretoras de suor, né, das nossas glândulas sudoríparas, há uma retirada desse excesso de água do nosso organismo. Quando há retirada desse excesso de água do nosso organismo, além de limpar o organismo, né, por extrair também, excretar as toxinas, resfria internamente o nosso organismo, uma vez que nós somos animais homeotérmicos, tá ok? Exemplo aqui, ó, o nosso urso polar também está relacionado com a regulação térmica, e aqui o exemplo dos ectotérmicos, né, que são os répteis, só para a gente fazer uma comparação. Nós somos homeotérmicos ou endotérmicos, tá? A gente regula a temperatura do corpo de acordo com a nossa taxa metabólica. Já os répteis são ectotérmicos, eles não têm essa capacidade, eles regulam a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente, tá ok? Então, a presença de grande quantidade de água no nosso organismo permite essa endotermia, tá ok? Transporte de substâncias como alimentos, gases respiratórios, excretas, seivas de plantas também são funções relacionadas à água. Funções de lubrificação de estruturas, né, como óleos, articulações, aqui como o exemplo do líquido sinovial, certo? Já em relação aos sais minerais são moléculas que estão presentes no nosso organismo em pequenas quantidades. Geralmente a gente possui menos de 1% de sal mineral no nosso organismo, mas eles são, mesmo em pequena quantidade, essenciais para o desenvolvimento e para funções metabólicas importantes nas nossas células, tá? Então, nessa questão da página 257, ela diz que nos seres vivos os sais minerais existem sob duas formas: dissolvidas em águas, ou seja, insolúveis, ou sob forma de íons e imobilizados compondo esqueletos, que são os sais insolúveis em água, certo? Com relação a alguns sais importantes para o nosso organismo, a questão lista o sódio, importante na condução nervosa, né, das sinapses nervosas. Por que o sódio ele é importante nessas conduções nervosas? Porque o cálcio e sódio, né, no caso, eles abrem canais e esses canais permitem a passagem do impulso elétrico de um neurônio para o outro, uma vez que esses neurônios
Então, eu tenho o final de um neurônio aqui e o início de outro aqui. Eles não são células que eles se tocam, eles formam uma fenda, que a gente chama de fenda sináptica. Então, precisa haver um estímulo ocasionado por esse sódio, né? Que dá origem a essas passagens, tá? O potássio, né? Então, ele lista todas essas funções. Então, magnésio, ferro, cálcio, potássio, fósforo, tá? O ferro, são todos sais minerais muito importantes para o nosso metabolismo. Então, a questão quer saber, com relação a alguns íons importantes para o organismo humano e as suas funções, analise a tabela abaixo. Quais estão relacionados corretamente, tá? Então, a gente identifica que os que estão corretamente relacionados é o 1, que é o sódio, que está relacionado com condução nervosa e é importante a regulação de sódios dentro e fora da célula, também está relacionado com contratura muscular, tá? O potássio, que também está relacionado com a condução nervosa por causa da bomba de sódio e de potássio, tá? Relacionados aqui. E o cálcio, que vai ser necessário, por exemplo, na coagulação sanguínea e no nosso sistema de contração muscular. Magnésio, né, e ferro. Então, o magnésio e o ferro, por exemplo, o ferro ele está relacionado com a formação da molécula de hemoglobina. Então, está muito relacionado com as trocas gasosas do nosso sangue, tá? E o magnésio entra na formação da clorofila, que é uma estrutura, né, que é um pigmento importante para processos fotossintéticos de plantas. Tá ok? Então, esses sais, eles são encontrados, então aqui exemplos, sódio, potássio, magnésio, cálcio, manganês, cobalto, cobre, zinco, tá? Então, é importante a gente possuir uma quantidade adequada desses sais no nosso organismo, tá? Então, eles podem ser insolúveis aqui, ó, que estão relacionados com a formação de estruturas. Então, os sais insolúveis, eles têm função estrutural, muito mais estrutural do que metabólica, né, de reação química, tá? E os solúveis, que têm função de equilíbrio osmótico, de ativador de enzima, então tem uma função muito mais metabólica do que estrutural, tá? Aqui alguns exemplos e principalmente quais são os alimentos que a gente pode encontrar esses sais minerais, certo? Então, o ferro, cálcio, fósforo, iodo, né? A gente encontra em alimentos típicos e normais da nossa dieta alimentar, como ovo, leite, né? E todos os derivados do leite. O fósforo a gente acha muito em peixes, né? Ou em frutos do mar, que é o exemplo também do iodo que a gente encontra em frutos do mar, é rico em frutos do mar. Sódio e potássio, né? Em frutas, em legumes, magnésio também e flúor também, aqui todos esses relacionados encontrados em frutas e legumes, tá ok? Então, é uma aula só revisional, essas atividades, esses exercícios estão presentes na Faraday de vocês, então deem uma olhada, façam as atividades e até a próxima aula. Tchau!